Vamos lá, gente. Atos 16, a partir do versículo 22. Diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém, gente? Gente, se depois você der uma lida no capítulo 16, uma lida no contexto dessa situação que nós acabamos de ler, você vai observar o seguinte: Paulo e Silas estavam seguindo estritamente a direção do Espírito Santo. Eles chegaram a querer ir para uma outra cidade, uma outra região chamada Bitínia, mas o texto diz que o Espírito Santo os impediu de ir para lá. E aí, pouco tempo depois, o Espírito não só os impediu de irem para lá, como deu uma diretriz, dizendo: olha, eu quero que vocês vão para Macedônia. E também o texto bíblico diz que eles imediatamente o obedeceram. Então, Paulo e Silas estavam seguindo rigorosamente tudo aquilo que o Espírito estava falando para eles. Foram para Macedônia. Na Macedônia procuraram a maior cidade, mais influente da região, que era Filipos. E quando chegaram em Filipos, eles procuraram logo um lugar um pouco mais sossegado, um pouco mais quieto, onde eles pudessem orar, na beira de um rio. E ali chegando, eles cruzaram com Lídia e pregaram o evangelho para Lídia, e Lídia se converteu. E eles continuaram indo periodicamente ali. Numa dessas idas, eles cruzam com uma mulher endemoniada e expelem o demônio dessa mulher. Como esse demônio era um demônio de adivinhação, essa adivinhação dava lucro para os seus donos, para os donos daquela mulher escrava. Então eles ficaram indignados e foi por causa disso que eles foram lançados na prisão. Então observe o seguinte: Paulo e Silas seguiam estritamente toda a direção de Deus para suas vidas. O que o Espírito dizia para eles não fazerem, eles não fizeram. O que o Espírito disse para eles fazerem, eles fizeram. E assim, chegando ali, eles logo priorizaram a oração, foram buscar Deus dessa maneira. No entanto, eles foram lançados na prisão, de uma maneira horrível, conforme o texto que nós lemos. Então, esse é o contexto em que Paulo e Silas se encontravam, no texto que nós acabamos de ler. Foram aprisionados, severamente açoitados, e foram jogados nas masmorras daquela prisão. E agora estão ali, numa noite fria, no meio da noite, sangrando, com frio e com as suas pernas dolorosamente presas, travadas no tronco. Você percebe o que acontece aqui? Eles seguiram tudo que Deus havia mandado e foram parar naquela situação. Eles tinham todo o direito, aos nossos olhos, de estarem enraivecidos com Deus. Eles têm todo o direito, aos nossos olhos, de se rebelarem contra Deus, de criticarem a ação de Deus. Afinal de contas, eles foram obedientes, eles buscaram a Deus, eles seguiram as suas ordens. Eles teriam todo o direito de se revoltar contra Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Porque Deus não impediu. Então, gente, vejam, com a situação política e econômica que o nosso país tem atravessado hoje, eu acredito
que muita gente aqui, entre nós, tem esse sentido assim. Apesar de se esforçar para obedecer a Deus, apesar de querer mesmo obedecer a Deus, apesar de tentar ouvir a sua voz, entender o que Deus está querendo e fazer o que Deus está dizendo, se sente em meio a uma noite escura, se sente como se as portas da vida estivessem trancadas, como se houvessem correntes impedindo a vida de seguir o seu curso, de ir em frente, de progredir, de caminhar. Fica aquela sensação no coração de que parece que Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa mais comigo, Deus não se importa com as necessidades da minha família, Deus não se importa com as minhas feridas, Deus não se importa pelo fato de eu estar sofrendo da minha dor. Como você tem reagido a essa situação? Gente, Paulo e Silas estavam presos e acorrentados de forma literal. Não é uma metáfora, não é uma comparação. Eles estavam fisicamente presos numa masmorra fria e úmida. No entanto, Paulo e Silas, apesar dessa situação terrível que eles enfrentavam, eles estavam orando e louvando. Percebe? Gente, que coisa tremenda! Paulo e Silas estão trancados na masmorra de uma prisão, acorrentados, presos, mas a sua alma está livre. A sua alma está reinando com Cristo em lugares celestiais, como Paulo diz aos Efésios. Eles oravam e louvavam. E por isso, chega a hora da intervenção de Deus. Essa hora, gente, sempre chega. Deus intervém e diz, olha, agora acabou a brincadeira. E apesar das terríveis circunstâncias, Paulo e Silas oram, louvam, e então se cumpre neles o que está registrado em Apocalipse capítulo 8. É aquele texto, gente, que fala que as nossas orações sobem a Deus como incenso. As nossas orações, nossos pedidos, as palavras que saem da nossa boca ou do nosso coração, elas saem fracas, tênues, como fumaça. Mas depois que elas tocam no trono de Deus e Deus responde, então agora elas voltam com força. O texto de Apocalipse diz que literalmente elas voltam como vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, percebe? Ou seja, a oração sobe suave, frágil, tênue, mas gente, quando volta, ela volta com força. E esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus vivo que intervém e que mantém todas as coisas sob o seu controle, até mesmo no fundo de uma prisão. Amém? Algum tempo atrás, eu contei para vocês uma história aqui, da esposa, na verdade, de Martin Luther King. Eu não sei se vocês sabem, mas Luther King dedicou toda a sua vida na luta contra o apartheid, lá nos Estados Unidos. Mas só para vocês terem uma ideia de como essa luta, ela é extenuante. Até hoje, se você visitar os Estados Unidos, haverá igrejas de brancos que negros não entram. E haverá igrejas de negros que brancos não entram. Parece um absurdo, mas é verdade. Até hoje existem igrejas nos Estados Unidos que são racistas. Definem a pessoa pela cor da sua pele. Então vocês imaginem Luther King, lá na década de 50 e 60, toda a sua luta para acabar com essa política, acabar com esse preconceito perverso. Diz a história que em um certo momento ele caiu deprimido, cansou de lutar. Então a sua esposa se vestiu de luto, chegou na frente de Luther King, ele se assustou e perguntou, mulher, quem morreu para você estar vestida assim de luto? E ela lhe respondeu, foi Deus, Martin, Deus morreu. Luther King deu um pulo da cama e falou com a sua esposa, não, mulher, não fala isso, Deus não morre. Ela então lhe respondeu, se Deus não morre,
viva como quem tem um Deus vivo. Gente, se Deus não morre, viva como quem tem um Deus vivo. Se Deus não se cansa, viva como quem tem um Deus que não se cansa. Se o seu Deus é poderoso, viva como tal. Percebe? O que é impressionante é que nós alegamos que temos um Deus vivo. Nós estudamos nas células, classes e fins de semana de treinamento que o nosso Deus é vivo e tremendo. Nós aprendemos toda a teoria a respeito de Deus. Mas quando chega na hora da dificuldade, quando chega na hora do obstáculo, quando chega na hora da dor, parece que nós reagimos como se o nosso Deus estivesse morto. Gente, o nosso Deus é um Deus vivo. Sabe o que isso significa? Gente, se o seu Deus é vivo, em meio à tempestade, descanse nele, pois ele te ama. Se você crê que o seu Deus é vivo, mesmo que humanamente não haja mais esperança, confia no Senhor, porque Ele é fiel. Se você crê que o nosso Deus é um Deus vivo, gente, volte-se para Ele com toda a força do seu coração, que Ele vai se deixar achar. Se você crê que o nosso Deus não desistiu de nós, se você crê que o nosso Deus não deixou de nos amar, se você crê que o nosso Deus não está cansado, não foi dormir, se o nosso Deus não deixou de se importar, mas Ele continua se importando com a gente, então faça o que Jesus disse em Lucas 9, versículo 10, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Gente, eu me lembrei essa semana de uma palestra do Ronaldo Lidório, que alcançou uma tribo não alcançada em Gana. Gana fica aqui no oeste da África, quer dizer, para o lado do Atlântico. Gana tem dezenas de tribos. Uma delas se chama tribo dos Concombas. Eu não sei se você tem ideia do que é alcançar uma tribo não alcançada, mas o trabalho começa com a pessoa estudando a cultura e a língua daquela tribo, óbvio. Só que depois, se ele quer evangelizá-la, ele vai alfabetizar aquela tribo na sua própria língua, percebe? Então ele vai estudar a língua da pessoa e vai criar um alfabeto dentro da cultura daquela tribo, na linguagem daquela tribo. Só que uma tribo dessas não tem sons, ou pelo menos não são todos os sons, que são parecidos com os nossos. Algumas consoantes vão ter que ser inventadas e criadas para que aqueles índios no futuro entendam o que aquilo ali quer dizer. Você percebe a dificuldade? Então, ele precisou fazer o alfabeto, e com o alfabeto pronto, ele alfabetizou a tribo na sua própria língua. Imagina o tempo, quantas dores, quantas doenças o Ronaldo passou para chegar nesse ponto. E depois que a tribo dos Concombas aprendeu o alfabeto e aprendeu a ler e escrever na sua própria língua, agora vem o outro trabalho, que é traduzir toda a Bíblia para aquela língua, que só aquela tribo fala. Então, o Ronaldo Lidório já tinha traduzido o livro de Mateus, já tinha traduzido o livro de Atos, veio para o Brasil, traduziu o livro dos Romanos e voltou para entregar o livro traduzido. Quando ele voltou, ao invés da tribo toda se congratular com ele, abraçá-lo, a tribo solenemente pegou a palavra de Deus, o livro dos Romanos, a carta dos Romanos, aos Romanos, embrulhou num pano branco e levou primeiro para um lugar especial, reservado para isso ali na tribo.
Ronaldo diz que um tempo depois eles se sentaram debaixo de uma árvore, ele, 4 pastores e 12 presbíteros que ele já havia preparado ali na tribo. E aí eles começaram a conversar e os líderes da tribo disseram para ele o seguinte: Ronaldo, se Deus tem despertado todo esse temor aqui entre nós, na tribo dos Concombas, se Deus tem despertado entre nós todo esse desejo de santidade, se Deus atua em nosso meio com todo esse poder, e nós só temos 3 livros traduzidos, imagina o povo dos 66 livros. E aí ele continuou: Ronaldo, se aqui só você prega o Evangelho, e Deus tem feito tantas maravilhas, imagina lá no povo dos 66 livros, que tem TV, rádio, milhares e milhares de pastores pregando o Evangelho. Seu povo deve ter muita intimidade com Deus. Seu povo deve ser um povo muito santo, um povo muito missionário. E quando ele disse isso, Ronaldo só baixou a cabeça e sentiu um aperto forte no coração. Gente, como que Ronaldo ia dizer para aquele povo que estava vibrando, porque tinha acabado de receber o 3º livro, aquele povo que estava apaixonado, encantado pelo fato de ter 3 livros sagrados traduzidos na sua Bíblia, como ele diria a esse povo, que o povo dos 66 livros, na verdade, despreza a palavra de Deus? Como que ele poderia dizer que esse povo dos 66 livros não lê com regularidade os livros que tem? Como ele diria para aquele povo que só tinha aqueles 3 livrinhos, que o povo dos 63 livros muitas vezes sente sonolência quando a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é pregada? Não tem o que falar, é só coração apertado. A única coisa que dá é a vontade mesmo de chorar. E aí eu queria perguntar para vocês: você já se inscreveu no fim de semana de treinamento? Você tem feito o roteiro de leitura bíblica em um ano? O que falta? Você precisa do quê? Gente, nosso Deus é o Deus da Bíblia. Nosso Deus é o Deus dos 66 livros. Você pode dizer amém? Amém. Seu poder não diminui com o passar do tempo. Deus não se cansou de fazer maravilhas. Deus continua sentindo prazer em agir e deixar o seu povo atônito com as suas grandes obras. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que levantou Lázaro dentre os mortos, que multiplicou pães e peixes, que curou os enfermos, esse mesmo Deus que nós lemos na Bíblia, esse mesmo Deus que nós lemos nos 66 livros, esse mesmo Deus que abriu as cadeias para Paulo e Silas, lá na Macedônia, com um terremoto, gente, esse mesmo Deus está passeando aqui na Igreja Oceânica. Esse mesmo Deus tem agido no nosso meio. Esse mesmo Deus tem visitado cada célula quando nós nos reunimos. Você que abre a sua casa para hospedar uma célula, olha, se alegra diante de Deus, porque quando aquela célula entra, Deus entra junto. Quando você acolhe a célula, você está acolhendo Deus na sua própria casa. Sua casa será grandemente abençoada pelo fato de você abrir a sua casa para uma célula. Gente, Deus tem visitado os encontros de discipulado. O Senhor tem passeado e tem acalentado os enfermos nos seus leitos. O Senhor tem visitado as casas das viúvas e dos órfãos. No livro do Apocalipse, está literalmente descrito que o Senhor caminha no meio da sua igreja. O Senhor passeia entre nós. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que não tem necessidade que ninguém daqui vá falar ao Senhor o que tem acontecido no nosso meio.
Sabe por quê? Porque ele tem estado presente e tem visto com seus próprios olhos. Não precisa que ninguém lhe conte o que tem acontecido na sua célula, na sua casa, na sua família. Porque o Senhor tem andado entre nós e Ele próprio tem visto, Ele tem participado da nossa vida, Ele tem estado absolutamente inteirado de tudo que acontece em tempo real. Não precisa que ninguém lhe conte, Ele tem passeado no nosso meio. Gente, vamos às aplicações. Primeira aplicação, disso que a gente acabou de falar. Deixe Deus resolver suas questões. Deixe Deus resolver suas questões. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que eu penso sobre isso? Penso da seguinte maneira, gente. Olha só. Se Deus quiser lhe abrir uma porta, ninguém vai poder fechar. Se Deus quiser lhe fechar uma porta, não haverá força nesse universo que a abra. Percebe? Quem abre a porta é Deus. Quem fecha a porta é Deus. Não existe nada que possa dificultar, embaraçar, nem mesmo atrasar os seus planos. Ao invés de você ficar tentando arrombar uma porta, ao invés de você ficar tentando ajudar a Deus no seu plano, em sua vida, gente, você não tem ideia do terror, do prejuízo que pode ser para nossas vidas, nós tentarmos ajudar Deus a resolver um problema. Quem já fez isso, se arrepende amargamente. Não queira ajudar Deus. Não use os seus métodos. Não use a sua esperteza, sua estultícia. Não use a sua estratégia. Gente, deixe Deus resolver sua questão. Ao invés de tentar arrebentar uma fechadura, busque o Senhor. É com Ele que nós vamos resolver os nossos problemas. É com Ele que vamos resolver as nossas questões. Lembre-se da seguinte frase, ou melhor, da seguinte realidade. Nossas guerras, elas são ganhas ou perdidas antes de nós chegarmos no campo de batalha. As nossas guerras são ganhas ou perdidas antes de nós chegarmos no campo de batalha, percebe? Antes que você chegue lá no campo, onde você vai lutar, no ringue, onde a luta vai acontecer, lá onde a batalha vai se desenrolar, antes que você puxe a sua espada, a sua arma, e comece a briga, o resultado desse embate já foi definido nas regiões celestiais. Percebe? Quem vai definir isso é o Senhor. As nossas guerras são ganhas ou perdidas antes de nós chegarmos ao campo de batalha. As nossas guerras são decididas no altar de Deus em oração. É ali que a coisa se define, percebe? Ou seja, como a gente vê isso na prática? Você vai sair para uma entrevista de emprego, você não tenha dúvida. Antes de você sair de casa, Deus já tomou a sua decisão. Você tem que ir à luta. Você precisa enfrentar o problema. Você precisa ir ao encontro do obstáculo. Você não vai ficar estagnado. No entanto, uma das melhores ações que você pode tomar em direção ou em relação a essa luta, essa briga, essa empreitada, é a oração. A oração é a arma mais eficaz que nós temos. Você sai de casa para uma entrevista de emprego. Significa, gente, que você pode, no altar, em oração, já ter a decisão de Deus, antes que você comece a disputar a vaga com os outros candidatos. Significa que se você é um comerciante, você está indo para uma licitação, antes que os envelopes sejam abertos, a solução já veio do Senhor. Depende de como você se colocou diante dele, em oração, em intercessão, em clamor. Se de fato a vontade do Senhor está sendo feita em sua vida,
Você vai buscar um diagnóstico de um exame que você está preocupado. Gente, isso tudo é resolvido no altar da oração, percebe? A coisa é tão séria, a coisa é tão forte, que Lutero dizia que ele preferia enfrentar todo um exército a ter que se deparar e enfrentar alguns homens e mulheres de oração. É mais fácil lutar contra todo um exército fortemente armado a você querer lutar contra alguns poucos homens, algumas poucas mulheres de oração. Não se compara. A oração define a situação. Gente, se você crê nisso, então ore, peça, busque, bata e deixe Deus lhe mostrar o caminho. Deixe Deus dar a solução. Deixe Deus resolver suas questões. Segunda aplicação. Ao orar, espere pelo inesperado. Ao orar, espere pelo inesperado. Sabe o que eu pensei a respeito disso, desse ponto, gente? Quando nós oramos, o imprevisível pode acontecer. Quando nós oramos, o imprevisível pode acontecer. Eu tive pensando assim, por exemplo, se eu estivesse no lugar de Paulo e Silas e começasse a orar, eu começaria a pensar em coisas assim. Eu vou orar para Deus tocar no coração das autoridades que mandaram me prender aqui, para que Deus reverta essa decisão no coração dessas pessoas, elas mandem me soltar amanhã de manhã. Percebe? Assim, para mim parece lógico. É uma situação que a minha cabeça consegue entender que Deus pode fazer. Ou seja, essa solução está limitada ao meu raciocínio. Essa solução está limitada à minha imaginação. Ou eu poderia começar a orar pedindo assim, Senhor, faz com que o carcereiro tenha um sono súbito e caia aqui do lado da prisão e a gente consiga pegar a chave, abrir o cadeado e a gente fugir. Porque é uma solução que a minha mente consegue imaginar. Eu consigo idealizar esse tipo de coisa. Mas a resposta de Deus, ela foi surpreendente. A resposta de Deus foi muito além do que qualquer mente é capaz de imaginar. Deus simplesmente envia um grande, poderoso e terrível terremoto. Mas esse terremoto tão terrível não fez vítima alguma. Apenas abriu a porta e libertou todos os que ali estavam cativos. Percebe? Eu me lembro que essa história eu já contei há muito tempo atrás aqui, alguns não lembravam, mas enfim, eu vou repetir, me perdoem aqui se você se lembrar, se for pouco tempo, mas vá lá. Há muitos anos atrás, ainda na sede antiga, apareceu uma senhora que tinha se convertido, estava na igreja, e numa quinta-feira, depois que acabou a reunião de oração, ela trouxe uma amiga e pediu que eu orasse por ela. E aí ela contou o seguinte, então vou tentar falar mais ou menos assim, as palavras dela para mim. Ela falou assim, pastor, eu tenho frequentado aqui a igreja oceânica, tenho sentido uma paz enorme, uma alegria enorme em Jesus, e essa minha amiga aqui, ela está com câncer já em todo o seu corpo, e os médicos já a desenganaram. Os médicos disseram que ela só tem mais 2 meses de vida no máximo. E como eu senti toda essa paz nessas últimas semanas, depois da minha conversão, eu vim aqui para ver se ela sente essa paz também nesse pouco tempo de vida que ainda lhe resta. Irmãos, imagina o constrangimento dela falando com toda aquela sinceridade, um problema tão sério na frente da mulher que estava ali, da sua amiga ali. Aí eu, constrangido, falei, por que você ora numa situação dessa? Então, vamos orar. Aí a minha oração foi mais ou menos assim, Senhor, creio que o Senhor pode curá-la, mas sobretudo, como a irmã aqui acabou de dizer, eu não me lembro o nome dela, eu queria pedir que o Senhor desse paz ao seu coração, o Senhor escrevesse seu nome no livro da vida e tal. Gente, isso foi na quinta-feira. Na segunda-feira, quando ela foi fazer os seus exames de rotina, os médicos ficaram abismados e disseram, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas a senhora não tem mais câncer. Mas como assim? Não sabemos o que aconteceu, mas a senhora não tem mais câncer.
E quando chegou na quinta-feira, eu perguntei para a mulher que tinha se convertido e estava frequentando a igreja: e a sua amiga, QD, como é que ela está? Ela me contou essa história que eu disse para vocês, e depois ela disse assim, ela ficou tão feliz com a família que foram para a pizzaria comemorar. Gente, nunca mais vi a mulher que foi curada. Mas eu perguntava para a irmã da igreja, ela dizia, não, ela está curada, nunca mais ela teve nada, está viva até hoje aí. Falei assim, bom, glória a Deus. Percebe como Deus surpreende a gente, como Ele responde de maneira absolutamente inesperada. Não tinha como imaginar uma cura àquela altura do campeonato. Se fosse limitada, uma oração limitada pela mente, foi a oração que eu fiz. Mas eu não conseguia imaginar a possibilidade de, naquela situação, Deus curar mesmo aquela mulher da maneira como curou. Me lembro que, numa sexta-feira, muitos anos atrás, a igreja pequenininha ali no Engenho do Mato, chegou uma sexta-feira de tarde, quando eu me dei conta, a gente não tinha dinheiro nenhum em casa, nem em casa, só para dizer para vocês, que foi uma fase de transição que eu passei, que eu combinei com a minha amada esposa, que a gente não teria conta no banco. Então, acabamos conta no banco, não tínhamos cartão de crédito, não tínhamos recurso nenhum, era dinheiro só, vivo ali, ou então mais nada. A gente estava disciplinando o nosso coração para viver com o que a gente ganhava. Vivemos uns 3 anos assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, gente. Se alguém tem dificuldade de controlar seu orçamento aí, depois eu compartilho com vocês como é que foi. Dá, você vai ver que dá. Então, gente, combinamos assim, aí acabou o dinheiro, simplesmente acabou o dinheiro, eu fiquei assim aflito, triste, não tem mais dinheiro, como é que vai ser? Fim de semana não tem dinheiro nem para comprar um pão, mas o nosso filho tinha dado uma saidinha com o carro ali perto, e alguém bateu no nosso carro, mas assim, só o suficiente para quebrar uma lanterna. E ali o rapaz acertou com ele mesmo, falou assim, olha só, eu tenho aqui um recurso, eu acho que essa lanterna aí custa tanto, vamos fechar por esse preço, eu te dou, pronto, a gente resolve o problema. Quando eu fui dormir orando assim, Senhor, eu tenho certeza que se eu ligasse agora para alguns irmãos da igreja, muitos teriam prazer em prestar dinheiro, em dar, em carregar a gente no colo. Mas, Senhor, nós dependemos de Ti. Foi o Senhor que chamou a gente para a obra. É o Senhor que nos provê, é o Senhor que nos sustenta. Então, Senhor, eu vou esperar em Ti, eu não vou ligar para ninguém, eu não vou falar para ninguém, não vou contar para ninguém essa história. Eu espero apenas do Senhor. E fomos dormir. No dia seguinte, eu acordo e tem uma carta do nosso filho em cima da mesa, com dinheirinho lá. Pai, a lanterna do carro está quebrada, mas aqui está o dinheiro. Ele nem sabe como eu fiquei feliz daquela lanterna ter sido quebrada. Mas eu vi a resposta fiel, inesperada da parte de Deus. Percebe? Esse é o Senhor, gente. Deus age de maneira absolutamente criativa, imprevisível e surpreendente. O que é importante disso? Importante, gente, é que não interessa saber qual é a solução que Deus dará. Não importa a solução que Deus vai dar. A gente não precisa ensinar para Deus um caminho, principalmente que esse caminho vai ser limitado pela nossa capacidade de raciocinar ou mesmo de imaginar. O que Deus espera é que a gente apenas confia e descansa. É isso que Deus quer nos ensinar. Finalmente, terceira aplicação, dê prioridade à oração. Dê prioridade à oração. Gente, olha só, isso aqui é absoluta verdade. Se você não tem tido tempo para orar, pode ter certeza de que você está fazendo algo que Deus nunca lhe pediu que fizesse. Se você não tem tido tempo de orar, pode ter certeza que você está fazendo algo que Deus nunca lhe pediu que fizesse. Não tenha dúvida disso. Deus nunca pediria que você se ocupasse com tantas atividades que não sobrasse mais tempo para você orar. Deus nunca ia te entupir de coisas para você fazer, de maneira que não sobrasse mais tempo para você buscá-lo no altar.
para você se colocar na presença dEle, para você estar com Ele. Dê prioridade à oração. Ore, aguarde para ouvir o que Deus vai te falar. Gente, começa a agir assim, e você vai ver que o seu tempo será multiplicado de uma maneira sobrenatural. Comece priorizando a oração na sua vida, e você verá que o seu tempo vai se multiplicar. Faça uma experiência. Eu quero concluir dizendo o seguinte: alguma vez você já viu uma ovelha nadando no rio? Ovelha não nada. Por que a ovelha não nada? Porque o pelo da ovelha absorve toda aquela água, ela fica pesada. Ela não consegue nadar num rio, principalmente se tiver correnteza. Gente, com certeza a corrente vai levá-la. Um pato não. Um pato consegue nadar, consegue até mesmo nadar contra a correnteza. E se a correnteza ficar muito forte, ele consegue até voar ali, pelo menos aqueles voos pequenos que os patos normalmente dão. Alguma vez você viu uma referência na Bíblia de que os crentes deveriam ser iguais aos patos? O que a Bíblia diz? Que nós somos ovelhas. Jesus é o bom pastor e nós conhecemos a sua voz e o seguimos. Sabe qual a diferença entre o pato e a ovelha? A grande diferença, gente, é o seguinte: quando a ovelha sai de dentro d'água, ou, enfim, ela se molhou, ela dá uma sacudida no pelo, mas o pelo continua, a sua lã continua toda umedecida. Ela continua toda molhada, por mais que ela se sacuda. Por outro lado, o pato dá uma sacudida e ele já está seco, porque as suas penas são impermeáveis. Sabe qual é o problema que eu tenho visto entre nós, gente? Que muitas vezes nós fazemos isso com aquilo que o Espírito fala com a gente, aquilo que o Espírito trata em nossos corações. Nós nos encontramos nos cultos de celebração, nos encontramos nas células, nos discipulados, ouvimos coisas importantes, nós sabemos que Deus está falando com a gente, aí chegamos ali na porta, o Espírito se derramou sobre nós, nós damos uma sacudida e a nossa alma impermeável continua sua vida absolutamente seca, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse sido dito. Esse é que é o problema. Gente, aquilo que Deus faz em nós, Deus espera uma mudança de atitude. Deus fala com a gente, agora Ele espera uma reação da nossa parte, percebe? O que tem me vindo ao coração nesses dias é o seguinte: eu não vou dizer assim que eu estou cansado de falar dos heróis da fé. Eu não estou cansado. Falar dos heróis da fé enche meu coração. Mas eu não quero continuar falando dos heróis da fé apenas como algo que aconteceu num passado distante, como se isso não pudesse se repetir nos dias de hoje. Eu não quero continuar falando dos avivamentos passados, como se eles não pudessem se repetir nos dias atuais. Eu quero passar a viver o que esses grandes heróis da fé viveram. Eu quero orar como eles oravam e ver Deus respondendo como eles viram. Eu quero contemplar a Deus como eles contemplaram. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus como eles foram. Gente, isso não é privilégio de quem exerce ministério pastoral. Isso é algo que todo crente deveria desejar para si mesmo. Não vamos ficar apenas falando de coisas do passado, dos grandes feitos de Deus, das suas maravilhosas obras, como se elas não pudessem ser feitas de novo, como se o Senhor não tivesse mais poder para agir nos nossos dias. Eu creio que Deus está demandando da gente uma posição. Não é possível nós termos os 66 livros, e isso não
mudar a nossa vida de uma maneira definitiva. Não é possível nós termos os 66 livros e deixarmos esses livros desprezados na nossa estante. Não é possível nós termos tanta oferta de ouvir a palavra de Deus, de ter comunhão, de orarmos juntos, e o nosso coração continuar desprezando essas coisas, como se fossem coisas banais, como se eu tivesse de fato a oportunidade de, assistindo a um canal de televisão, mudar de canal. Isso aqui está chato, não quero mais ver não. Isso aqui me incomodou, não vou mais assistir não. Não vou ao culto não, não vou à célula não vou para o discipulado não vou fazer minha hora devocional não. Gente, vamos parar com isso. A hora já chegou, a hora já passou. Deus quer fazer grandes coisas entre nós. Está na hora, gente, de nós passarmos a experimentar essa incrível aventura que é uma vida de oração. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele espera de nós. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor amado, aplica essa palavra em nossas vidas, Senhor. Ajuda a gente a mudar nesses aspectos. Livra a gente de sermos teóricos, de sermos, Senhor, sentirmos coceira em nossos ouvidos. Livra-nos de querermos apenas crescer intelectualmente, teoricamente, mas incomoda-nos, Deus, para nós vivermos na prática. Incomoda-nos para nós ansiarmos verdadeiramente isso, Senhor. Um derramar do Teu Espírito, uma visitação da Tua parte. Coloca em nossos corações uma sede insaciável de conhecer a Tua palavra, de nos colocarmos no Teu altar, de buscarmos o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Produz, Senhor, algo diferente em nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de sermos ouvintes esquecediços, Senhor. Tira essa casca impermeável das nossas almas, Senhor, e dá-nos um coração de carne, temente ao Senhor, apaixonado pelo Senhor, que arda continuamente pela Tua presença e de amor por Ti, em nome de Jesus. Amém.